Olá, eu sou Gabriela Ferreira e estou aqui para apresentar o nosso trabalho intitulado Violência contra a Mulher e Ódio ao Feminino, relatos de vítima durante a pandemia de Covid-19 na cidade de Fortaleza. Junto comigo, quem fez esse trabalho foi a Luciana Lira e o professor Leonardo Danziato. Esse trabalho ele é oriundo de uma pesquisa feita pelo Laboratório de Estudos em Psicanálise, Subjetividade e Cultura, que é um programa da pós-graduação do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, Unifor. Esse trabalho ele é fruto dessa pesquisa que foi feita a partir desse contexto da pandemia de Covid-19, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, mais especificamente com o núcleo, o NUDEM, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nesse trabalho, nessa pesquisa, ela é desenvolvida da seguinte maneira: as mulheres que procuraram a Defensoria Pública por questões de violência doméstica, elas foram encaminhadas pelo NUDEM para a pesquisa, para o laboratório, onde elas são ouvidas com uma metodologia chamada urgência subjetiva, que é uma metodologia que não se configura como um atendimento psicoterápico, não é especificamente uma psicoterapia, mas é um atendimento de pessoas que estão passando por crises, por demandas urgentes e principalmente situações de vulnerabilidade. E aí nessa pesquisa essas mulheres são ouvidas pelas psicólogas do programa, da pesquisa, e as psicólogas escrevem os relatos dessas mulheres, né, descrevem por escrito, onde os membros do laboratório têm acesso. O que nós fizemos aqui foi recortar falas dessas mulheres, relatos dessas mulheres, feitos pelas psicólogas, e analisamos a partir de uma literatura psicanalítica, mais especificamente do conceito de ódio ao feminino. Esse conceito de ódio ao feminino a gente pode encontrar nos estudos de Freud, de Lacan e de outros psicanalistas que trazem a ideia de uma violência que não é dirigida só às mulheres. Quando a gente vai falar de ódio ao feminino, a psicanálise, é importante também que se diga que a psicanálise não entende feminino e masculino como aquela oposição entre homem e mulher, o binômio biológico homem e mulher, mas sim como uma posição subjetiva do sujeito, onde a lógica masculina pertence a uma ideia, a uma lógica toda fálica, onde essa lógica se pretende ser viril, rígido e que não abre muito espaço para uma outra lógica mais maleável, que seria uma lógica não toda fálica, que é onde se encontra a lógica feminina. Então é desse modo que a gente entende as questões de feminino e masculino. E dentro do conceito de ódio ao feminino é exatamente uma ideia dessa virilidade em que não abre espaço para o oposto, né? Não abre espaço para essa outra lógica. Então, a partir desse ódio ao feminino é que a gente encontra as demandas, as questões de violência contra a mulher, e não apenas contra a mulher. Na verdade, até a própria comunidade LGBTQIA+, também sofre enormemente os efeitos violentos desse ódio ao feminino, desse ódio ao diferente. Há uma lógica que não é toda fálica, como é a lógica masculina. Diante disso, a violência contra a mulher aparece como uma das principais manifestações e uma das manifestações mais nefastas desse ódio ao feminino. E aí, metodologicamente, o que nós fizemos? Nós pegamos alguns relatos dessas mulheres, feitos pelas psicólogas, feitos nos atendimentos da pesquisa, e utilizamos o olhar, o enfoque a partir da ideia de ódio ao feminino para analisar esses relatos. A partir daí, então, a gente tem como resultados
vários relatos de violência que trazem as várias tipificações de violência, aquelas lá descritas na Lei Maria da Penha, tanto violências físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e morais. E diante disso, a gente conseguiu perceber na nossa pesquisa que em todos os casos de violência, essas tipificações elas aparecem, e em todos os casos existe aí por trás uma ideia desse ódio ao feminino, uma ideia de uma tentativa de tirar essa mulher da condição de sujeito e colocá-la numa condição muito mais de objeto, como se esse homem dessa relação, esse agressor, ele tivesse plenos direitos sobre essa mulher, não apenas sobre o corpo, mas sobre a casa, sobre as decisões da sua vida. E muitas vezes isso acaba gerando uma série de reações violentas desses homens para com essas mulheres. Então, diante disso, a gente conclui que no cerne dessas violências sofridas por essas mulheres está o que a psicanálise chama de ódio ao feminino, que não é um ódio dirigido apenas à sua mulher, ou seja, à sua companheira. É um ódio dirigido às mulheres de forma geral, ao feminino de forma geral. Sendo assim, é importante que a gente diga também o quanto a ciência, né, a importância de a gente trazer esses temas, esses debates sobre a violência contra a mulher, sobre o ódio ao feminino, para os debates acadêmicos. Num sentido de que a gente sabe que muitas políticas públicas elas aparecem exatamente a partir das ações de ciência, né, das pesquisas. Então, quero reiterar aqui a importância que é movimentos como esse que fazemos de buscar compreender o que está no cerne dessas violências, o que está por trás desses atos violentos desses homens. Então, queria aqui agradecer a oportunidade em meu nome, em nome da Luciana Lira e do professor Leonardo Danziato também, pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando um pouquinho da nossa pesquisa lá no nosso laboratório. Muito obrigada.